Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos aí das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do YouTube e de outros veículos de comunicação. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar sobre a segunda parte, da aula sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero falar hoje sobre o arrebatamento da igreja que vai ser antes da grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser tirada, antes da grande tribulação. Nós vamos começar aqui na parábola das 10 virgens, que é a parábola das bodas, Em Mateus capítulo 25, eu não vou ler para ganhar tempo, Aqui fala das bodas, o noivo que representa Jesus Cristo, que anunciou as bodas. Havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham azeite, na lâmpada, que representa, é um elemento que representa o Espírito Santo, o azeite. As loucas não tinham e não entraram nas bodas. E as loucas disseram às prudentes: dai um pouco do seu azeite. Aí as prudentes disseram: que não seja o acaso faltar para nós e nem para vós, vai e compre azeite. Mas foi tarde demais. Quem entrou foi as 5 prudentes lá, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ver aqui, a parábola das 10 virgens prefigura o arrebatamento da igreja. O que é uma parábola? É um conto cotidiano. É um conto que Jesus usa do dia a dia. Ele está usando um casamento, para contar uma verdade do reino dos céus, que é o arrebatamento da igreja. Então, as 5 prudentes estavam preparadas. As 5 virgens prudentes, pode ser igrejas, pode ser pessoas, e entraram nas bodas, que fala das bodas do Cordeiro, que vai haver uma festa lá no céu. Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Lá fala em Apocalipse 19, versículo 7, das bodas do Cordeiro. Essas bodas que Jesus está falando. O arrebatamento da igreja será um pouco antes, da grande tribulação. Por que Deus, se Ele é rico em galardoar, em recompensar, para que Ele vai deixar a igreja passar pela grande tribulação? Você vê que no versículo 13 é que Ele manda vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem é de vir. Ora, se Ele manda vigiar, há uma recompensa. E a recompensa é o arrebatamento da igreja, Se Ele manda a igreja velar, vigiar em oração. Nós vemos aqui porque Deus vai deixar a igreja passar por tão grande tribulação, que a Bíblia fala que nunca existiu e nem haverá tão grande tribulação. Nós vemos aqui em Mateus, vamos virar uma folha atrás, Mateus 24, versículo 21. Nós vemos aqui: porque haverá então grande aflição, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, por que Deus vai fazer a igreja passar por essa grande tribulação, se Ele manda vigiar e orar? A Bíblia fala que vão estar 2 no campo, uma será tomada e a outra deixada. 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. Isso aí é o arrebatamento da igreja. Quem for fiel vai subir, a Bíblia fala. Aí a pessoa fala: não, a igreja tem que passar pela grande tribulação para mostrar que é fiel. Nós já passamos por tribulação, a Bíblia fala. Para que passar pela grande tribulação, que é muito mais pior? Nós vemos aqui em Mateus 24, versículos 6 e 7, nós passamos pelo princípio de dores. Eu vireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A igreja já passa por tribulação, perseguição, desde o tempo do Império Romano, que mataram os cristãos. Quantos pastores e missionários estão morrendo na janela 1040, países muçulmanos, países comunistas, eles estão morrendo. E eles querem que a gente passe ainda pela grande tribulação, sendo que a Bíblia diz que nós não vamos passar. A Bíblia diz que os tempos da grande tribulação foi até abreviado, porque senão nem os escolhidos iam ser salvos. Vamos ver aqui, Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas quem são esses escolhidos? Se a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Lembra da parábola das 10 virgens que eu falei no começo? 5 prudentes, 5 loucas. As loucas são os desviados, ou aqueles que estavam dentro da igreja e não andavam conforme o verdadeiro evangelho, como padrão de vida santo, né? Que a Bíblia diz que é para andar. O padrão conforme o evangelho. Mas quando eles verem que a igreja foi arrebatada, eles vão cair em si. E eles não vão aceitar a marca da besta. Mas aí eles vão ter que pagar com a vida. Vão ser perseguidos, vão passar fome, porque não vai poder comprar e vender. E vão ser mortos pela besta. Mas vão ser salvos. Nós vemos aqui em Apocalipse, vamos para Apocalipse, os mártires, né? Clamando debaixo do altar. Apocalipse capítulo 6. Vamos ver do versículo 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Nós vemos também uma confirmação em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Os mártires da grande tribulação. Nós vemos também uma passagem que diz que eles vão reinar com Cristo também no milênio. Os mártires da grande tribulação, junto com a igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está dizendo, irmãos e irmãs, que os cristãos que ficaram para a grande tribulação, porque não andaram conforme a verdade bíblica, eles vão cair em si, e eles não vão aceitar a marca da besta. Aqui está dizendo que eles não vão aceitar a marca da besta, né? Nem adorar a besta, né? Nem receberam um sinal na testa, nem em suas mãos, mas vão ter que pagar com a vida, porque andaram relaxadamente conforme o evangelho e ficar na grande tribulação, mas ainda tem chance de ser salvo, mas vai ter que pagar com a vida, né? A Bíblia fala, né, que que a Bíblia fala que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A Bíblia fala que antes do anticristo se manifestar, Jesus vai tirar a igreja da terra.
Mas onde está escrito isso? Está aqui, ó. Vamos para 2 Tessalonicenses. Aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7. Aqui no versículo 7 e no versículo 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, que é a igreja, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui está dizendo que antes de manifestar o anticristo, a igreja vai ser tirada da terra. Mas tem pessoas que interpretam dizendo, não, mas aqui é o Espírito Santo que vai ser tirado. Não, aqui é a igreja. Porque primeiro o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Não tem como ele ser tirado da terra. Ele é onipresente. Segundo, os mártires que vão morrer, eles vão ser convencidos pelo Espírito Santo, né? Para não aceitar a marca da besta, a Bíblia fala. Porque o Espírito Santo convence do pecado. Está lá no Evangelho de João, acho que capítulo 16, versículo 9. Ele convence o mundo do pecado. E vai convencer os mártires, né, a não aceitar a marca da besta. Vamos aqui ler também o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, depois que a igreja for tirada da terra. A igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Qual é o dia da tentação? A grande tribulação. A igreja será tirada da terra. A Bíblia fala. Tem várias passagens, vamos para Mateus. A Bíblia diz que Deus ele nos livra da ira futura. Qual é essa ira futura? A grande tribulação. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira futura é a grande tribulação. Também está repetido em Lucas, capítulo 3, versículo 7. Jesus nos livra da grande tribulação, que é a ira futura. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também aqui no mesmo livro de 1 Tessalonicenses, vamos capítulo 5 agora, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele não nos destinou para a grande tribulação, não destinou a igreja. Então, sobre a volta de Jesus, irmãs e irmãos, Jesus virá em duas fases distintas. A primeira fase, ele não pisa os pés aqui na terra. O mundo não terá conta, não vai saber da vinda de Jesus. Só a igreja vai saber da vinda de Jesus, que vai encontrar Jesus nas nuvens e depois nos ares. O mundo vai achar que as pessoas foram raptadas, abduzidas por extraterrestre, ou sumiram, vão fazer qualquer teoria da conspiração, menos acreditar que Jesus levou a igreja. Vamos para 1 Tessalonicenses, aqui, capítulo 4, vamos ver o versículo 16 e 17.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, no arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar Jesus nas nuvens e depois nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados vivos, né? Com o corpo ressurreto e glorificado. O arrebatamento será num piscar de olhos, numa fração de segundo, né? Vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos aqui no versículo 51 e 52. Eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vai ser um piscar de olhos. Na segunda fase da vinda de Jesus, eu disse que Jesus virá em duas fases distintas. A primeira, no arrebatamento da igreja. A segunda, vai ser no final da grande tribulação. Aí ele põe os seus dois pés, né? Ali no Monte das Oliveiras. Vamos para o profeta Zacarias. Aqui, Zacarias capítulo 14. No versículo 4. E naquele dia estarão os seus dois pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então, na segunda fase da vinda de Jesus, aí todo olho verá. Ele vai descer, como ele subiu, né? Ele porá os seus dois pés no Monte das Oliveiras. E o monte se fenderá no meio, né? Uma parte para o norte e outra parte para o sul. Aí todo olho verá, né? Vamos para Mateus. A Bíblia fala aqui, Mateus 24, 29. Vamos aqui para Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí todo olho verá, na segunda fase da vinda de Jesus, quando ele descer e pôr os pés lá no Monte das Oliveiras, né, que Zacarias 14, 4 fala. Vamos então para Atos, capítulo 1, versículo 11. Vamos aqui para Atos, capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então os anjos disseram, quando Jesus ele subiu ao céu, né? Ele subiu, né, ao céu lá. Olha, varões galileus, esse mesmo Jesus que subiu ao céu, ele vai descer. Vai ser no final da grande tribulação. Na ascensão de Jesus, né? Os anjos estavam falando, e estavam falando na volta dele no final da grande tribulação. Vamos para a última passagem, irmãos. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho
o verá, até mesmo que os transpassaram, os romanos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Amém, irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que essa aula seja proveitosa, para a gente sempre estar lá em alerta, né? Velando, orando, né? Vigiando, sempre esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. Essa aula, essa segunda parte, né, do arrebatamento da igreja, segunda aula, é para falar que a volta de Jesus, né, o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. As escrituras sagradas mostram, né? Eu sou pré-tribulacionista, eu creio, e a Bíblia também mostra e ensina que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula.